A reportagem do Jornal Diário do Aço traz hoje a entrevista com a fisioterapeuta Juliana Reis, que é doutora em Geografia da Saúde, mestre em Ciências da Reabilitação, possui também título de especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva neonatal e pediátrica, além de especialização em reabilitação cardíaca. Obrigada por nos receber, Juliana. Eu que agradeço, Stephanie. Ela conversa conosco hoje sobre um assunto muito importante, que faz parte da rotina de todos nós, o sono, né? Juliana, para começar essa conversa, eu quero te fazer uma pergunta assim, que eu acho que é a mais importante. Por que dormir é essencial para a nossa saúde? Olha só, quando a gente dorme, embora a gente às vezes tenha a sensação que a gente está desligado, tem um monte de processo fisiológico acontecendo. Então, o sono, ele é um processo ativo. Boa parte do nosso metabolismo, de funções extremamente importantes do nosso organismo, elas acontecem durante o sono. Por exemplo, a recuperação das nossas células do sistema nervoso, consolidação de memória, de cognição, a produção de alguns hormônios, por exemplo, o hormônio do emagrecimento, que seria um hormônio de metabolismo de gordura e carboidrato. Então, tem muitas funções vitais que elas são consolidadas durante o período do sono. Quando a gente não dorme bem, porque dorme pouco, ou dorme um sono muito leve, não disponibiliza, às vezes, um ambiente favorável a um sono de qualidade, acaba que essas funções ficam prejudicadas. É inevitável que a gente não observe nem faça essa pergunta, porque aqui na cidade, especialmente, né, nós temos muitos trabalhadores que acabam trocando o dia pela noite, ou seja, dormem durante o dia e durante a noite estão trabalhando. Existe alguma forma de amenizar, talvez, os impactos por conta dessa troca? E eu te faço outra pergunta. Essas pessoas, né, que costumam trocar, fazer essa inversão, elas podem sentir algum impacto na saúde? Sim, um impacto é inevitável que elas sintam. Tem algumas estratégias que a gente orienta para as pessoas que trabalham de turno para tentar minimizar esses impactos, tá? Mas não é fisiológico, não é o natural do nosso ritmo biológico. Cada um tem um ritmo biológico. E dificilmente alguém vai ter um ritmo biológico invertido, de passar o dia dormindo e passar a noite trabalhando, né? Mas o que a gente recomenda é que a pessoa tente criar uma rotina, mesmo que em um horário atípico, né? Mas que ele tenha uma rotina regular de sono. Então, por exemplo, se é trabalhador de turno, é melhor que ele sempre trabalhe à noite do que um dia ele trabalha à noite, outro dia ele trabalha de dia, porque aí, pelo menos, ele vai conseguir condicionar um ritmo, mesmo que esse não seja o ritmo biológico dele e que seja o melhor para a saúde dele. Mas, então, para quem trabalha todos os dias à noite, ele sai do serviço, a gente recomenda que ele volte para casa, tente deixar o ambiente o mais fresco e o mais escuro e silencioso possível, que seria um ambiente que iria simular a noite para ele poder dormir, né? Se é um ambiente que ele toda hora sofre interferência da presença de alguém, de um ruído, de muita luz, vai prejudicar mais ainda o sono dele. E que ele entenda que ele também precisa ter muitas horas de sono, mesmo sendo durante o dia. Ele vai precisar aí de entre 7 e 10 horas de sono, que normalmente é o que a gente precisa, então que ele organize a rotina dessa forma, porque o que a gente vê é assim, às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro e no outro dia de manhã ele precisa ir a uma consulta médica, ele precisa fazer um serviço de banco, né? Então, o trabalhador de turno ele precisa ter muita disciplina em relação a isso, para que o prejuízo para a saúde dele seja minimizado. Ainda falando sobre essa questão da qualidade do sono, uma noite mal dormida, a senhora já até antecipou para a gente, ela pode interferir diretamente na nossa produtividade diária, né?
Sim, quando a gente não dorme bem, e isso assim, uma noite mal dormida, a gente já sente o impacto dela, né? Se vier uma sequência de noites, a proporção desse impacto vai ser maior. Mas a gente vai ter sonolência durante o dia, então a atenção fica comprometida, a capacidade cognitiva fica comprometida, então naturalmente a produtividade fica comprometida. E ainda tem outras coisas. Tem um impacto no humor muito grande. Às vezes a pessoa fica irritada, fica mais ansiosa, né? A irritabilidade mesmo e a ansiedade, nas pessoas que dormem mal por muitos dias, ela é muito marcante. E às vezes a pessoa não se dá conta que aquele mau humor, aquele jeito explosivo dele, aquela intolerância que ele tem sentido por pequenas coisas, pode ser porque o sono não é um sono de qualidade. E existe uma carga horária, não sei se o termo seria uma carga horária, mas um período de tempo específico que é o recomendado, que todo ser humano assim deve ter de sono? A gente já ouviu falar muito das 8 horas. Realmente são as 8 horas? Assim, não são 8 horas para todo mundo. A maioria das pessoas vão se encaixar entre 7 e 10 horas de sono. A maioria. Mas isso não significa que são todas as pessoas, porque cada um tem o seu ritmo. É muito importante que a gente consiga identificar qual é a nossa necessidade. Pode ser que eu precise de 8 horas e meia e para você seja suficiente 6 horas e 40. Tá? E quando eu falo não só as horas, mas os minutos, é assim o nosso ritmo biológico. Não necessariamente ele é em horas fechadas, né? Uma estratégia bem legal para a gente identificar qual que é a nossa necessidade é a gente não colocar a hora para acordar com o despertador. Quando tiver possibilidade, por exemplo, eu estou de férias, então durante uma semana das minhas férias eu vou me organizar para na hora que me der sono eu ir para o quarto e dormir, deitar para dormir. E na hora que me der vontade de acordar, eu vou acordar. Aquele tempo que repetiu a maioria daquelas noites vai te sugerir qual é a sua necessidade fisiológica de sono. Agora, o que a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, em relação ao tempo de sono? São as 4 horas de sono essencial que a gente fala. Menos que 4 horas é proibido. Tá? Menos que 4 horas de sono. Porque aí a gente não fez nem a primeira parte da noite, né, com os primeiros ciclos de sono que acontecem nessa primeira parte, que são essenciais para as nossas funções vitais. Então, menos que 4, proibido. A senhora falou aí de ciclos do sono. A senhora pode explicar para a gente o que é e quais são essas fases? Sim, posso sim. Durante a noite, a gente faz de 4 a 6 ciclos de sono, tá? Um indivíduo normal. A gente chama isso de arquitetura do sono, a forma como o nosso sono se organiza. E aí, eu comecei a dormir. Dali, eu vou aprofundando as fases do sono, tá? A gente fala no sono REM e no sono não REM. Então, a gente primeiro começa no sono não REM, que seria um sono em que a gente ainda tem um pouco de movimento, fica mais fácil de despertar, né? E no sono REM seria a nossa fase de sono mais profunda, em que o corpo está completamente relaxado, né? Embora a gente tenha um movimento ocular rápido durante essa fase do sono, o corpo está completamente relaxado, a gente pode estar com ele assim, sem movimento nenhum nesse momento. Então, eu saio da vigília, vou lá, passo pelo sono não REM, pelo REM, depois eu volto no não REM e volto no REM de novo. E o sono não REM, ele também é dividido em fases, né? E cada um com sua característica. Então, na primeira parte do sono, a gente tem fases de sono não REM mais extensas e de sono REM menores, até as 3, 4 horas da manhã. Dali para frente, o sono REM que vai ser maior, mas a gente ainda vai entrar na de não REM também. Por isso que é importante a gente dormir as horas que a gente precisa. Porque o que a gente precisa, a gente passou por esses 4 ou 6 ciclos de sono não REM e sono REM, e cada um na magnitude que a gente precisa. E como saber
quais sinais o corpo vai apresentar, ou a pessoa também durante a noite pode notar que aconteceu alguma coisa, que ela perceba que tem alguma coisa errada, que ela não está tendo um sono de qualidade, que ela precisa procurar uma orientação médica para ver o que está acontecendo. Isso, aí nós vamos pensar assim, durante a noite, que a pessoa pode identificar, e também durante o dia. Durante a noite é aquela pessoa que deita e custa pegar no sono, ou então que ela pega no sono rapidamente, mas o sono dela é muito agitado, às vezes a pessoa ronca, às vezes a pessoa se debate muito na cama, às vezes tem muito pesadelo. O companheiro relata, o companheiro de quarto relata que a pessoa está agitada, que a pessoa fala, que a pessoa fica incomodada a noite inteira. Outras pessoas também, o que não é normal. Eu durmo a noite inteira, mas a minha cabeça não para. Fica pensando, com a sensação de que está pensando, mas está dormindo, mas a cabeça está funcionando o tempo inteiro. Isso também não é normal, é um indicativo de que o sono não está de boa qualidade. Aquelas pessoas que dormem, mas no meio da noite acordam e custa voltar a dormir, também não é legal. As pessoas que acordam muito cedo, às vezes acordam 4 horas da manhã e não conseguem voltar a dormir. E outra coisa também que às vezes chama atenção para a gente que alguma coisa no sono não vai bem é a necessidade de muitas idas ao banheiro. Não necessariamente a necessidade de muitas idas é relacionada à quantidade de água que ingeriu. Pode ser que tenha um distúrbio do sono que está motivando aquela necessidade de muitas idas ao banheiro. E aí, se a gente resolve o distúrbio do sono, a gente resolve essa quantidade de despertar que acontece durante a noite. E agora... E durante o dia, o principal sinal de que o sono não vai bem é a sonolência diurna. Durante o dia, gente, não é para a gente ter sono. Durante o dia, a gente precisa de estar pronto para as nossas atividades do dia. Acordar animado, disposto a fazer as atividades que a gente tem para cumprir ao longo do dia. A irritabilidade também é uma sintomatologia de que o sono não vai bem. Às vezes a pessoa acorda com dor de cabeça, às vezes a pessoa acorda com a boca muito seca, também é um indicativo de que o sono não vai bem, sente que a concentração não está boa, nas crianças a gente às vezes nota que o desempenho na escola não está tão legal, a criança está muito irritada, tá? Esses são sinais de que o sono pode não estar bom. Flaviano Vaz de Souza, diretor da Respire, empresa que trabalha com produtos respiratórios, hospitalares e do sono, localizada em Ipatinga, explicou o objetivo da Semana do Sono, programada neste ano entre os dias 13 e 19 de março. A campanha ela vem de encontro ao Dia Mundial do Sono, que é no dia 17 de março. Então, a Associação Brasileira do Sono resolveu criar uma semana alusiva a esse dia, para chamar a atenção em relação ao impacto que o sono tem na vida da população em geral. Então, dia 17 é o Dia Mundial do Sono, aí a Associação Brasileira criou do dia 13 ao 19 uma semana inteira de temas, de ações, de palestras, de cursos, chamando a atenção para a importância do sono. O tema desse ano é sono é essencial para a saúde. Então, ou seja, quer trazer essa temática do sono com o objetivo de mostrar assim, opa, você está se preocupado com o seu sono? Normalmente a gente se preocupa com o dia, quando a gente está acordado, mas e à noite? Você investe no seu sono? Você está preocupado com a qualidade do seu sono? E como que você percebe isso? Durante o dia. E às vezes alguém percebe que o seu sono não é bom durante a noite, um companheiro, ou a companheira, o marido, o esposo, percebe. Então, às vezes, você precisa desse alerta. Então, a sociedade em geral está sendo convocada, então a gente apoia isso, a Respire participa dessa Semana Nacional do Sono há muitos anos que ela acontece, somos pioneiros dessas ações aqui na região. Então, durante a semana, a gente vai estar em vários locais, em várias empresas, várias associações, levando essa informação, levando com o cunho de sensibilização mesmo da sociedade civil, de uma forma geral, para prestar um pouco mais atenção. E colocar a perguntinha lá, eu durmo bem? Será que eu durmo bem? Como que é o meu sono? Colocar um pouco desse questionamento, porque o impacto do sono no nosso dia e na nossa saúde em geral, ele é vasto.
né? Tem muita coisa que ele pode impactar e as pesquisas estão aí envolvendo vários outros temas relacionados a isso. Então, e vai acontecer, então, do dia 13 a 19, aqui na região do Vale do Aço, a Respire vai estar divulgando, vamos fazer algumas ações, acompanhe aí nas nossas redes sociais, que é @Respire com Saúde, no nosso site, você pode também respirecomsaude.com.br, você pode ter acesso a cartilha e outras informações de ações que a gente vai estar divulgando, e estamos aí, seguindo, informando e levando um pouco mais de educação e conhecimento para a população em geral. Juliana encerra a sua participação trazendo orientações que vão poder ajudar a melhorar a qualidade do seu sono e que vão contribuir para o seu adormecimento. Já ouviu falar em higiene do sono? A fisioterapeuta explica como funciona essa técnica. A gente tem uma técnica que a gente chama de higiene do sono, tá? A higiene do sono, ela tem muito a ver assim, com um ritual para dormir. E cada um pode ter o seu. A gente faz algumas recomendações, mas a pessoa vai conseguir perceber assim, ó, isso se encaixa para mim, isso eu consigo fazer e eu vou fazer. Mas o ritual, fazer todos os dias a mesma coisa, é um aspecto importante. O horário de dormir ser regular, o horário de acordar ser regular é um aspecto importante. Na hora de dormir, está aproximando da hora de dormir, tenta buscar coisas que te causem relaxamento, que te desliguem do celular, dos problemas que deixou no trabalho, das questões familiares que tem para resolver. A gente precisa te desligar disso para dar condição ao nosso corpo de utilizar bem o hormônio, que a gente chama de hormônio do sono, né, a melatonina, que está ali pronta para ser liberada para você cair no sono, tá? Então, às vezes, é uma meditação que a pessoa vai fazer nesse horário, um banho morno, um chá quentinho ou um leite morninho, uma leitura agradável, não pode ser leitura que te estimule muito, nem relacionada ao trabalho, uma oração, uma coisa que te cause uma sensação de relaxamento e bem-estar. E um ponto muito importante da hora de dormir é o ambiente estar escuro e silencioso, tá? A melatonina, ela só consegue ser liberada em doses adequadas se a gente estiver num ambiente escuro, tá? Para ela ser liberada, eu preciso do escuro. Então, se eu durmo às 10 horas, às 9 horas, vamos deixar a casa já com uma penumbra, uma luz ou outra acesa, um abajur aceso, vamos diminuir os ruídos, vamos deixar o celular longe da gente, tá? Desligar a televisão, coisas que vão estimular, para o ambiente ficar propício para o nosso sono. E a temperatura aqui na nossa região também, né? É uma região quente, a temperatura também influencia no nosso sono. Uma temperatura que seria interessante para a gente conseguir dormir bem é em torno de 24, 26 graus.